Olá, seja bem-vindo a mais uma hora do SAEB. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhar vocês neste momento. Vamos conhecer o nosso conteúdo? Então, entre fatos e opiniões, a arte de diferenciar. Conteúdo, claro, fato e opinião. Já que conhecemos o nosso conteúdo, vamos ao nosso momento. Questão número 1 do nosso Praticando: biodiversidade e biomas. O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 124 mil espécies da fauna, mais de 44 mil espécies da flora e mais de 8 mil espécies de fungos conhecidos no Brasil, espalhadas pelos seis biomas terrestres e 3 grandes ecossistemas marinhos. Suas diferentes zonas climáticas do Brasil favorecem a formação de biomassas, zonas biogeográficas, a exemplo da floresta amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado, com suas savanas e bosques, a Caatinga, composta por florestas semiáridas, os Campos dos Pampas, e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes e corais, dunas, manguezais, lagos, lagoas, estuários e pântanos. Ela está por toda parte, em terra firme ou dentro d'água, desde o topo das montanhas ao fundo dos oceanos, numa magnífica profusão de seres vivos e ambientes que é quase impossível mensurar. A biodiversidade está em você e em mim, e nela estamos todos imersos. Então, com base nesse texto, vamos aí à questão. Colocando para vocês a nossa questão, lembrando que nós temos aí exatamente uma questão que busca abordar a diferença entre fato e opinião. Então, perceba que a questão, ela pergunta: o trecho do texto que revela uma opinião é, letra A, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Letra B, o Brasil ocupa quase metade da América do Sul. Letra C, magnífica profusão de seres vivos e ambientes. Ou letra D, são mais de 124 mil espécies da fauna. Observem que, quando eu tenho uma questão voltada para a diferença entre fato e opinião, eu tenho que lembrar que um fato é algo verificável, é algo que você pode comprovar, é objetivo, é algo que não muda, sempre será o mesmo para todos, ou seja, para todas as pessoas. Todas as pessoas vão visualizar o fato e comprovar aquele fato, certo? Já a opinião é subjetiva, gente. Ela pode mudar de pessoa para pessoa. Cada pessoa terá a sua opinião. E ela é sempre marcada por algumas palavras, principalmente pelos adjetivos. Bom, bonito, belo, algumas expressões como infelizmente, advérbios, certo? Percebo que essas palavras, elas vão marcar opinião. Enunciados como, na minha opinião, eu penso assim. Percebam que esses enunciados, eles marcam a opinião em um texto, ok? E temos participação já no nosso chat, as turmas estão participando, já responderam lá pra gente que a alternativa correta dessa questão é a letra B. A Emily, lá de Manicoré, respondeu letra C. Muito obrigado, turmas, pela participação. Letra C também está aparecendo aí no nosso chat. Então perceba que nós temos que observar bastante o enunciado, certo? Para responder esse tipo de questão. Observem aqui que a questão pede a presença, ou seja, pede que você identifique a opinião, ok? Então, quando observamos aqui
a nossa questão nas alternativas, percebemos que a opinião ela está presente exatamente na letra C, pessoal. Letra C é a alternativa correta dessa questão. Magnífica profusão de seres vivos e ambientes. Percebam que a palavra magnífica está expressando um ponto de vista da pessoa que escreveu o texto. Então percebam que essa palavra ela expressa opinião. Percebam que quando ela coloca magnífica, a pessoa que escreveu o texto acha a fauna, a flora, algo muito bonito, magnífico, mas percebam que essa opinião não é sim, ou seja, não é comum a todos. Pode ter alguém, uma outra pessoa que pode olhar para a fauna, para a flora brasileira e não achar algo tão magnífico, tão bonito. Então percebam que por meio dessa palavra, a gente identifica a opinião, certo? E percebe que a opinião é algo subjetivo. Nas outras alternativas, percebam, pessoal, voltando aqui rapidinho às alternativas, percebam que elas são fatos. Percebam que eu posso verificar cada um desses fatos. São fatos comprovados por meio de estudos geográficos. Então, percebam que eu posso buscar esses estudos e comprovar cada uma desses fatos que são apresentados nas alternativas A, C e D, ok? Então percebam que esses fatos eles são verificáveis. Então nós temos aí fato na alternativa A, na alternativa B e na alternativa D, corrigindo aí, o nosso gabarito é a letra C, ok? Vamos avançar agora para a próxima questão, questão de número 2. Leiam o texto comigo mais uma vez. Existe relação entre as queimadas e os casos de influenza? Sim. Segundo o professor Paulo Saldiva, que cita um estudo recentemente publicado que utiliza dados do Ministério da Saúde, estudo do qual a USP participa e que trata justamente daquela relação. O fato é que a poluição produzida pela queima de floresta acelera bastante e aumenta muito o risco de desenvolver influenza. Estamos falando de um material particulado fino, aquele que penetra mais profundamente os nossos pulmões e gerado especificamente por queima de biomassa em espaço aberto. De acordo com Saldiva, estima-se que, nos períodos de queima de florestas, cerca de 13% dos casos de influenza sejam provenientes desse tipo de poluente. Ele nota que, embora as queimadas ocorram nos períodos mais quentes, o pico da influenza nas cidades se dá no inverno, justamente com o frio e a poluição urbana. Mais um motivo para que a gente preserve as florestas, não só pelo equilíbrio ambiental, pela preservação da saúde planetária, e a gente vê que a destruição de floresta pelo fogo não afeta só os animais ou as pessoas que lá moram, mas afeta as pessoas de todo o Brasil. As mudanças climáticas chegaram, elas não estão mais no futuro, mas estão no presente e não estão em lugares remotos, em ecossistemas distantes, mas batendo na nossa porta. Tomara que essas informações ajudem que nós, os seres humanos, que estamos fazendo a pressão ambiental sobre as demais espécies dentro deste planeta que está exaurido, consigamos reordenar um pouco as nossas prioridades e nossas políticas públicas. E que o fogo das florestas ilumine o coração e a alma daqueles que têm o poder de decidir sobre o seu controle. Sairemos das trevas ambientais, mesmo que iluminados pelo fogo que corrói e destrói as nossas matas. Finaliza. Então, perceba que esse texto aborda justamente uma questão ambiental e, com base nele, vamos verificar a questão. O trecho do texto que revela um fato é: observem que nessa questão, pessoal, de número 2, diferente da anterior, não estamos buscando a opinião, estamos buscando um fato. Então, lembrando mais uma vez, o fato é algo que você pode verificar, que é comprovado por estudos, é algo objetivo, certo? Então, que não muda, sempre será o mesmo para qualquer pessoa que observe, ok? Então, vamos observar aqui em qual alternativa eu tenho um fato.
Letra A. Estima-se que nos períodos de queima de floresta, cerca de 13% dos casos de influenza sejam provenientes desse tipo de poluente. Letra B. Mais um motivo para que a gente preserve as florestas, não só pelo equilíbrio ambiental, pela preservação da saúde planetária. Letra C. As mudanças climáticas chegaram, elas não estão mais no futuro, mas estão no presente e não estão em lugares remotos. E letra D. E que o fogo das florestas ilumine o coração e as almas daqueles que têm o poder de decidir sobre o seu controle. Então, pessoal, qual dessas alternativas aqui apresenta um fato? Lembrando que estamos buscando o fato, tá bom, gente? E já temos participação no nosso chat. Aí a turma respondendo letra A. Muito obrigado pela participação. A Verônica Souza respondeu letra A. Obrigado, Verônica, por interagir com a gente, por participar. Vocês podem participar, podem interagir, enviar suas respostas pelo chat que estamos acompanhando vocês. Letra C apareceu como resposta no chat. Então perceba que estamos buscando aqui um fato, gente, algo objetivo, certo? Algo que não muda, que pode ser comprovado por testemunhas, por pesquisas, ok? A opinião é diferente. A opinião, pessoal, ela é subjetiva. Então percebam que eu posso ter determinada opinião e vocês terem outra opinião a respeito de determinado fato. E ela sempre é marcada por palavras e enunciados que vão trazer para a gente essa ideia de opinião, como bom, bonito, na minha opinião, eu acho que. Essas expressões, essas palavras marcam no texto a opinião. Ok? Então vamos verificar qual é a resposta dessa questão. A alternativa correta é a letra A, pessoal. Aqui nós temos um fato. Estima-se que nos períodos de queima de floresta, cerca de 13% dos casos de influenza sejam provenientes desse tipo de poluente. Perceba que esse dado aí é um fato, é algo que foi comprovado por meio de um estudo. Então perceba que esse estudo mostra para a gente algo concreto e você pode verificar esse fato exatamente no estudo que foi produzido. As outras alternativas, elas marcam opiniões. Vamos voltar rapidamente aí lá nas alternativas. Percebam que, olha só, percebam que a letra A é o nosso fato, certo? Na letra B nós temos aí mais um motivo para que a gente preserve. Então perceba que esse enunciado expressa uma opinião, um desejo da pessoa que escreve. E perceba que pode ser diferente em outra pessoa. Outra pessoa pode achar que não é necessário preservar. Então, olha só, as mudanças climáticas chegaram, elas não estão no futuro. Temos mais um julgamento aqui na letra C. E na letra D também nós temos aí um desejo, que o fogo ilumine o coração das almas. Perceba que esse desejo é uma interpretação, é algo relacionado mais a uma opinião do que realmente a um fato. Então, a alternativa correta, como vimos lá, o nosso gabarito letra A para essa questão de número 2. Vamos seguir para a próxima? Questão de número 3. O Brasil ainda não está pronto para a nova tecnologia do 6G. Essas tecnologias são incrementais e evoluem a cada 10 anos. Estamos ainda consolidando o 5G, especialmente nos grandes centros urbanos, explica Marcelo Zufo. A nova geração de redes móveis do 6G já começa a dar os primeiros passos em alguns países ao redor do mundo. No Brasil, o governo inicia as discussões sobre a aplicação da tecnologia em setores estratégicos, mas o cenário ainda é de preparação. Para entender melhor os desafios e perspectivas, conversamos com Marcelo Zufo, professor titular da Escola Politécnica da USP e coordenador do Centro de Inovação da USP em São Paulo. Segundo ele, o Brasil ainda não está pronto para implementar, ou seja, para implantar o 6G em larga escala. Essas tecnologias são incrementais e evoluem a cada 10 anos. Estamos ainda consolidando o 5G, especialmente nos grandes centros urbanos, explica Zufo. Para que o 6G se torne uma realidade no país, é essencial investir em uma infraestrutura de fibra óptica de altíssima qualidade, além de fomentar programas de pesquisa e desenvolvimento. Um exemplo é o recém-aprovado projeto da USP, em parceria com a Claro e a FAPESP, voltado justamente para estudos sobre o 6G.
Outro ponto destacado pelo professor é a importância de fortalecer a indústria nacional de semicondutores, componente essencial para a nova era tecnológica. Essa tecnologia é estratégica. Em um momento em que a soberania digital se torna cada vez mais relevante, o Brasil precisa estimular sua indústria nacional e aprimorar a regulação do espectro de frequências, que no caso do 6G deve operar em faixas mais avançadas, afirma. Então, com base nesse texto, que aborda uma questão de tecnologia, implementação do 6G no Brasil, nós temos o seguinte questionamento. O trecho do texto que revela uma opinião mais uma vez estamos aqui buscando a opinião, gente. Então, algo subjetivo, algo que é relativo de pessoa para pessoa, pode mudar, ok? Então, na letra A nova geração de redes móveis, o 6G, já começa a dar os primeiros passos em alguns países ao redor do mundo. Letra B. No Brasil, o governo inicia as discussões sobre a aplicação da tecnologia em setores estratégicos. Letra C. Um exemplo é o recém-aprovado projeto da USP voltado justamente para estudos sobre o 6G. E letra D. O Brasil precisa estimular sua indústria nacional e aprimorar a regulação do espectro de frequências. Então, com base no nosso texto, temos as nossas alternativas e percebo que estamos buscando exatamente o trecho que revela uma opinião. Mais uma vez, reforçando a ideia, a opinião é algo subjetivo, é uma visão, é um julgamento que você tem em relação a determinado fato. E temos palavras que marcam sempre essa opinião. Na minha opinião, eu acho, eu acredito, isso é bonito, isso é feio, isso é bom. Então percebam que essas palavras, essas expressões marcam opinião. É algo pessoal, subjetivo, que muda de pessoa para pessoa. O fato não, é algo objetivo, que você pode verificar e pode comprovar por testemunhas, por estudos, certo? E que não muda, certo? De pessoa para pessoa. O mesmo fato sempre será o mesmo para qualquer pessoa que o observe, ok? A opinião sobre esse fato é que pode mudar. E o nosso chat já tem interação, letra D, resposta da nossa aluna Elilaila. Muito obrigado pela participação, interagindo pelo chat. Letra D também apareceu como resposta, o J. Pereira respondeu para a gente. Verônica Souza, letra D, muito obrigado pela participação, turma, por interagirem com a gente, por participarem do nosso chat. Continuem interagindo e participando, tá bom? Vamos voltar aí ao início da nossa questão, colocando lá o enunciado. Perceba que o enunciado pede a opinião. Então vamos analisar aqui. A nova geração de redes móveis 6G já começa a dar os primeiros passos em alguns países ao redor do mundo. Perceba que isso é uma informação verificável que você pode comprovar analisando aí a publicação de dados geográficos como de institutos como o IBGE ao redor do mundo, você vai conseguir comprovar essa informação. Então isso é um fato, gente. Na letra B, no Brasil o governo inicia as discussões sobre a aplicação da tecnologia em setores estratégicos. Também é outro fato que você pode verificar por meio de notícias, por meio de notas do próprio governo. Percebo que essa informação é um fato, então nós não temos opinião aqui. Na sequência, na letra C, um exemplo é o recém-aprovado projeto da USP voltado justamente para estudos sobre o 6G. Mais um fato aqui, percebam que é um dado que você pode verificar por meio de notícias, por meio de informações que a própria instituição divulga, ok? E percebam que só restou uma alternativa, a letra D, que é exatamente a nossa opinião. Então, letra D é a alternativa correta dessa questão. Então, quando ele fala, o Brasil precisa estimular sua indústria, é um julgamento que o entrevistado tem em relação à implementação do 6G. É algo que precisa ser feito, é o julgamento dele em relação ao que precisa ser feito, a implementação. Percebe que esse julgamento, ele pode achar que o Brasil precisa estimular sua indústria, mas pode ter outra pessoa, outro pesquisador que de repente pode falar, o Brasil não precisa, já está bom do jeito que está. Então percebe que são opiniões, é diferente de pessoa para pessoa. Então a alternativa D é a nossa resposta correta, ok? Vamos seguir para a próxima questão. Brasil deixa mapa da fome, mas precisa olhar também para a obesidade, alertam especialistas.
O levantamento revela que o país está abaixo do patamar de 2,5% da população de risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. Diretores do Instituto Fome Zero, os professores da Unicamp, José Graziano e Walter Belic, comemoraram o resultado do relatório apresentado na segunda-feira pela Agência das Nações Unidas para a Alimentação de Agricultura, que coloca o Brasil fora do mapa da fome. Apresentado durante a segunda cúpula de sistemas alimentares da ONU das Nações Unidas, na Etiópia, o levantamento revela que o país está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou falta de acesso à alimentação suficiente. O Brasil alcançou esse índice em 2014, mas tinha retornado ao mapa da fome no triênio de 2018-2020. Agora, no triênio de 2022-2024, voltou a ficar abaixo de 2,5%. Os especialistas, no entanto, chamam a atenção para outro aspecto do grave problema brasileiro da insegurança alimentar, a obesidade. O brasileiro ainda come muito mal, disse Graziano, que é professor emérito e foi um dos líderes na formulação e na implementação do programa Fome Zero no Brasil. 1/4 das famílias brasileiras não consegue comprar um alimento saudável que inclua, por exemplo, frutas, legumes e verduras. Esse é o nosso grande tema do momento. Estamos substituindo produtos frescos in natura por produtos ultraprocessados, afirmou o professor. Estamos substituindo a carne pela salsicha, e isso traz não apenas uma má alimentação do ponto de vista nutricional, mas é a causa fundamental para o aumento da obesidade entre crianças, mulheres e idosos, e na população em geral. E isso tem uma série de consequências, pior ainda entre as crianças, porque uma criança obesa arrastará esse problema para o restante de sua vida, afirma Graziano. O fato é que nossa população está comendo mal, sem que haja uma política explícita para evitar isso, pontua. Então percebe que o texto traz aí uma notícia, uma informação com relação à fome no Brasil. O país sai do mapa da fome, então mais pessoas estão tendo oportunidade de se alimentar, de fazer suas refeições, ok? E com um número baixo de pessoas que não têm acesso, que não conseguem fazer essa refeição, né? Infelizmente ainda existe, mas é um número menor em relação aos outros anos. E aí, com base nesse texto, vamos aí à nossa questão. O trecho do texto que revela uma opinião estamos buscando mais uma vez uma opinião, algo subjetivo, um julgamento, uma visão de mundo que muda de pessoa para pessoa, ok? Na letra A, diretores do Instituto Fome Zero, os professores da Unicamp, José Graziano e Walter Belic, comemoram o resultado do relatório. Letra B, o levantamento revela que o país está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição. Letra C, Brasil deixa o mapa da fome, mas precisa olhar também para a obesidade, alertam especialistas. E letra D, o Brasil alcançou esse índice em 2014, mas tinha retornado ao mapa da fome no triênio 2018-2020. Então, pessoal, qual dessas alternativas apresenta para a gente uma opinião, um julgamento em relação a algo que foi dito, a um fato que foi mencionado lá do nosso texto? Lembrando que o fato é algo objetivo, verificável, você pode comprovar por meio de pesquisa, testemunha, certo? É algo que não muda, o fato sempre será o mesmo, independente da pessoa que observe. O que muda é a opinião, cada pessoa vai ter uma opinião em relação a determinado fato, ok? Observem aí que o fato é sempre o mesmo, ok? E temos interação no nosso chat, a nossa aluna Emily já interagiu com a gente, letra C respondeu lá de Manicoré, obrigado Emily pela participação. Temos aí o DG7 respondeu letra C também para a gente, muito obrigado. Kawai Barbosa respondeu letra C, lá da Escola Edson Mello, muito obrigado pela participação, pela interação, vocês estão interagindo bastante pelo chat, interajam, participem sempre, não só em língua portuguesa, mas nas outras aulas também. O Eike Gabriel, resposta letra C, muito obrigado, e agora vamos verificar qual alternativa é a correta.
A alternativa correta é a letra C, pessoal. O Brasil deixa mapa da fome, mas precisa também, olha só, mas precisa olhar para a obesidade, alertam especialistas. Percebam que aqui eu tenho uma opinião, um julgamento. O fato, o Brasil deixou o mapa da fome, mas qual é a opinião em relação a essa informação? De que ele precisa olhar também para a questão da obesidade, precisa cuidar desse problema. Ok? As outras alternativas são fatos, letra C é a nossa opinião. Ok, gente? Então, agora vamos aí para o nosso momento de encerramento. Para finalizar, temos aqui o nosso mapa mental e perceba que esse mapa vai sistematizar aquilo que nós aprendemos durante o nosso momento, ok? Então vamos aí, fato ou opinião? Primeiro, vamos relembrar o que é um fato, pessoal. Fato é algo que aconteceu de verdade e pode ser comprovado. Ele pode ser verificado, seja com dados, certo? Evidências, testemunhas, estudos científicos e etc. Fatos são objetivos, ou seja, são os mesmos para todo mundo. Não muda, ok? Já a opinião, o que é a opinião? A opinião, pessoal, é uma ideia, um pensamento ou um julgamento pessoal sobre um fato. Ela expressa um ponto de vista e pode variar de pessoa para pessoa. As opiniões, elas são subjetivas. Subjetivas por quê? Cada pessoa, cada sujeito vai ter uma opinião diferente em relação a determinado fato, ok? Seguindo, vamos ter aqui, a opinião apresenta palavras, gente, que revelam sentimentos, avaliações ou preferências. Então, a opinião é exatamente isso, ela vai trazer essas palavras que vão revelar essas ideias para a gente, marcam essa subjetividade, essa opinião em relação ao fato. Que palavras são essas? Bom, ruim, infelizmente, felizmente, eu acho, penso que, gosto de, na minha opinião, para mim, acredito que, percebo que essas palavras, essas expressões revelam opinião. Elas expressam sentimentos, avaliações, preferências. Então, quando elas aparecem em um texto, quando elas aparecem em determinado enunciado, percebam que elas revelam opinião. Diferente do fato. Fato, lembre que o fato sempre será o mesmo. Ele é objetivo, ele é verificável. Ok? Agora, como saber se é um fato ou opinião? Você pode usar a seguinte estratégia. Olha só. Isso pode ser provado com evidências? Você se pergunta, você olhou para determinado enunciado, para algo que alguém falou, e você se pergunta, isso pode ser provado com evidências? Isso pode ser verificado? Se a resposta for sim, é um fato. Então, alguém te disse algum dado estatístico. 5% da população gosta de videogame. Vamos dizer isso, colocando como algo hipotético. Se de repente eu pegar um estudo científico, alguém que fez esse levantamento e verificar lá no que a pessoa escreveu, no que ela divulgou, que realmente, que ela pesquisou, que ela entrevistou pessoas e conseguiu comprovar, conseguir verificar, conseguir comprovar, é um fato, ok? Então, se a resposta for sim, se você pode verificar, é um fato. Agora, se a resposta for não, aí nós temos uma opinião, certo? Então, percebam que quando você expressa uma opinião, certo? Quando você expressa algo e começa a ser diferente de entre pessoas, ou seja, cada sujeito tem uma opinião diferente, pensa de modo diferente, perceba que você tem aí marcado exatamente essa opinião, esse ponto subjetivo, ok? Então, para verificar se algo é um fato ou não, verifica, se é possível verificar. Se for, realmente é um fato. Ok, pessoal? Então, aqui o nosso passo a passo sobre fato, opinião, e antes de encerrar o nosso momento, aí vamos a um recadinho para vocês. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.